Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs da Seara de Jesus. É com imenso prazer que estamos mais uma vez transmitindo a palestra via Facebook. Hoje, como vocês estão vendo, estamos aqui no Salão da Seara de Jesus e com muita fé, com muita entrega a Deus, esperamos o mais breve possível estar com esse salão lotado para que possamos aqui fazer as nossas palestras. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus pela essa oportunidade de aprendizado e de reflexão que nós possamos colocar em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, meus irmãos, nós falaremos um pouquinho sobre a fé. O que mais vem pedindo para nós nesses momentos que estamos passando é o fortalecimento da nossa fé. Porque fé é ação, fé é vontade e, acima de tudo, nós vamos ver hoje que fé é entrega. Nós poderíamos definir então fé como a confiança então que se tem na realização de alguma coisa, com a certeza de atingir um determinado fim. Mas nos adverte Emmanuel justamente para nós exercermos essa confiança e essa certeza com humildade. Porque se nós não desempenhamos com a humildade, vai parecer o quê? Presunção. Nós vamos ser presunçosos, então, através dessa confiança e dessa certeza. Então, sempre com humildade. Porque a fé é um sentimento inato do homem, E a partir do momento que nós vamos desenvolvendo então a fé raciocinada, ela vai proporcionar o quê? Maior força, para nós adquirirmos mais vontade e resiliência, para superar os obstáculos da vida. E nos ensinamentos do Cristo através do Evangelho, nos mostra justamente o fortalecimento dessa nossa fé raciocinada, vários trechos, como nós podemos verificar, a fé que move montanha, vai que a tua fé te curou. Por outro lado também nos mostra a reflexão, às vezes da fé, num grãozinho, representando um grãozinho de mostarda. Então, quando essa fé raciocinada, quando o Evangelho, a sol do Evangelho, entra no coração da alma, ela vai despertar essa luz da fé raciocinada. E quando eu falo que fé entrega, nós temos às vezes o medo de perder o controle da situação. Então, quer você acreditando em Deus, quer não acreditando, quer acreditando então numa existência na vida futura, quer não acreditando, vai chegar um momento de nossas vidas que o nosso corpo ficará imóvel, Nós não vamos ter condições de mexer em nenhuma parte do nosso corpo. Aí nós estaremos o quê? Entregue ao poder que dirige as nossas vidas. Isso chama-se o evento morte. Morte do corpo físico, é claro, porque o espírito não morre. Mas todos nós já passamos por inúmeras vezes sobre esse evento morte. E vamos passar ainda mais. Essa experiência, então, da perda total do controle. Por que eu estou falando isso, perda total do controle? Por mais disciplinado que você seja, por mais cumpridor dos seus deveres, no momento que você desencarna, naquele dia você não vai cumprir o seu compromisso. É assim, é a perda total do controle. Por isso que muitas vezes nós morremos de medo de morrer, justamente por essa falta de controle. E uma pergunta que eu faço para vocês, com relação ao controle. Será que tem hoje alguém controlando qual a velocidade que a Terra está girando sobre o Sol? Controlando isso, cuidando dessa velocidade que a Terra gira em torno do Sol? Será que tem alguém, então, controlando toda
a plantação de arroz, feijão ou soja do planeta? Será que tem alguém controlando isso? Não, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a agricultura é um ato de fé, um ato de entrega, é um ato de fé a agricultura. Que nós plantamos, mas nós não temos absoluta certeza se vamos colher. Então, fé é justamente a entrega. Então, quando, através, como eu falei, do Evangelho, quando o Evangelho entra numa alma e ensina essa fé, aí tem um detalhe muito importante. A questão de acreditar ou não acreditar, isso não quer dizer a fé, não significa fé. Isso que significa crença. Porque a fé, como eu falei, é entrega. Um exemplo. Quando você entra num avião, você está entregando a sua vida para o piloto. A partir do momento que você entra no avião, você está exercendo uma fé. Você está exercendo uma fé de que o piloto é capacitado. Você está exercendo uma fé de entrega. Nós não sabemos se o piloto dormiu direito, se o piloto fisicamente está bem para conduzir. Você entrega a sua vida. A pessoa pode falar, eu não tenho fé. Se não tem fé, não pode andar de avião, não pode andar de ônibus, não pode andar de táxi, de Uber, seja lá o que for. Porque você está entregando a sua vida para aquela pessoa. Por isso que eu falo que fé é entrega. Porque não basta acreditar. Eu posso acreditar que aquele piloto é bom, mas ele não é bom assim. Eu posso acreditar que aquele piloto é ruim, mas na verdade ele é muito experiente. Então fé tem a ver com entrega. Tem a ver com entrega. Então, com o Evangelho de Jesus, nos ensinou o quê? A nós entregarmos a vida ao Criador da vida, que é Deus. Quantas vezes nós já escutamos a seguinte frase: seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Isso entrega. Então, quando uma alma humana consegue praticar esse movimento da fé, esse movimento da entrega, aí, meus irmãos, nós vamos conseguir tirar um fardo enorme das nossas costas. Por quê? Porque nós vamos ter a consciência do seguinte: nós vamos começar a viver da seguinte maneira: eu vou fazer a minha parte que me cabe, e tem a parte de Deus que Ele vai fazer a parte dele. Então eu faço a minha parte, confio e entrego, e Deus sempre fará a parte dele. O problema, meus irmãos, é como nós mal fazemos a nossa parte e queremos fazer a parte de Deus. Então a fé é entregar para a justiça divina, porque ela sabe o que é melhor para nós. E quando nós entregamos para a justiça divina, a fé vai nos fortalecer, vai nos trazer o remédio que vai acalentar a nossa alma. Eu trouxe para vocês aqui, para uma reflexão, nós tivemos a oportunidade já de estudar aqui nas nossas palestras do livro, deixa eu pegar o livro aqui da licença. Verdade, Caminho e Vida. Esse livro, que foi psicografado em 1948, né? Então esse livro, que foi psicografado em 1948, traz grandes reflexões. E hoje nós vamos fazer análise do capítulo 23, Viver pela Fé. Esse capítulo 23 diz respeito à Epístola aos Romanos, de Paulo. Então, viver pela fé. Então, Romanos, versículos 1 a 17. Mas o justo viverá pela fé. Fé, meus irmãos, nós podemos entender do hebraico que fé significa emuná.
E emuná significa fé ou fidelidade. Nós vamos encontrar também a definição de fé no grego, que significa pistes, que também significa fé e fidelidade. No latim, a origem de fé, a palavra é fides, que também pode ser interpretado como fidelidade. E Emmanuel faz uma interpretação muito interessante, que cabe muito bem nos dias de hoje e cabe muito bem nos dias que nós estamos passando até por essa pandemia. Olha só. Não poucos aprendizes interpretam erradamente a assertiva, que é viver pela fé. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam então a presença do homem justo. Mas Emmanuel ainda adverte, mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. Olha só, meus irmãos. Nós estamos falando aqui dessa parte ritual, da prática exteriores da ritualística religiosa. Dentro da doutrina espírita, nós sabemos que nós não temos os ritos religiosos, mas serve também para nós que praticamos a doutrina espírita, para nós que estudamos a doutrina espírita, para os confrades espíritas. Então não basta você pregar os ensinamentos da doutrina. Não basta você ser um estudioso das obras de Kardec, se na hora H nós não exercemos a nossa fé. Se no momento de aflição nós não entregamos a Deus. Nesses momentos que estamos passando, ficamos aí, entre aspas, podemos dizer, morrendo de medo, tremendo debaixo da cama, né? Desesperadamente com medo de morrer. E sabemos que só o corpo morre e o espírito vivifica. Então, nessa hora que nós temos que realmente praticar a nossa fé naquilo que nós acreditamos. E ele ainda adverte o seguinte: e antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência, todas as circunstâncias, na alegria ou na tristeza. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel e viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que estás no céu. A fidelidade, ser fiel ao Pai de qualquer maneira, né, de modo invariável, né, ser fiel. Ele dá complemento o seguinte: os dias são ridentes e tranquilos, tenhamos boa memória e não desdenhamos a moderação. São escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Olha só que interessante. Confiemos em Deus, cuja permissão a tempestade, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Ou seja, tudo isso que está acontecendo hoje em dia é autorizado por Deus. Porque às vezes, meus irmãos, quando nós confiamos na justiça divina, quando nós entregamos pela fé, nós começamos a entender, nós começamos a compreender que Deus é como um escultor, que Ele vai usar então o cinzel da dor para moldar os nossos corações e fortalecer a nossa alma. Então, através da dor, do sofrimento, que nós vamos evoluir. Chegam as enfermidades e os desenganos, a ingratidão e a morte? Aí ele responde: eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, fiéis,
e de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Então, meus irmãos, quando eles dizem lá em cima, a tristeza e as alegrias, então seremos o quê? Fiéis à vontade divina, porque nessas horas é que nós temos então que exercer, né? Porque isso constitui instrumento da providência divina, né? Para o verdadeiro homem de bem, que é aquele que vai entender que Deus é soberanamente justo, e além disso, Ele é soberanamente bom, e às vezes o amor de Deus até nos constrange. Então, meus irmãos, todos nós, encarnados, estamos nessa peregrinação, estamos rumo ao progresso, porque o progresso, a lei do progresso, é uma lei divina, é uma lei natural. Só que tem uma diferença, meus irmãos, uma grande diferença. Uns têm consciência dos seus passos, dos passos que estão dando. Outros apenas caminham. Outros apenas caminham porque o de trás está empurrando e o da frente está muito adiante. Finalizando, meus irmãos, o convite que fizemos hoje sobre a reflexão, sobre a fé, sobre a entrega, esse convite é o convite para que nós sempre consultemos o Evangelho de Jesus. Sempre consultemos os ensinamentos para fortalecer a nossa fé. E o convite da doutrina espírita para os nossos corações é: caminhe. Caminhe com autonomia, caminhe com segurança, caminhe com consciência de seus passos e assuma, meus irmãos, assume a rédea do seu destino espiritual. Assuma a rédea do seu destino espiritual naquilo que lhe compete. E entregue, meus irmãos. E saiba entregar a Deus as rédeas para Deus naquilo que lhe diz respeito. Então, muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Até breve.